Olá, vamos continuar aqui com a parte de criação da rotina de inserção com SQLite, tá? O que nós já fizemos, passando rapidamente, nós já cumprimos aqui a etapa 1, onde nós criamos já o aplicativo com layout e a parte da modelagem, e também já fizemos a etapa 2, onde nós criamos lá uma classe de conexão, né, que faz o uso aí da SQLite Open Helper, tá? Para a gente trabalhar com os métodos para criação e manipulação dos dados na tabela. E agora nós vamos fazer a última etapa aqui, né? Se tudo der certinho, a ideia é que a inserção já aconteça, tá bom? Só uma observação, nessa parte da inserção, como a gente não tem aqui um select específico, né, uma consulta específica ainda, que vai ser uma outra rotina que nós vamos criar, então nós vamos visualizar se está tudo funcionando a partir do incremento do ID, né? Se o ID for incrementado cada vez que a gente inserir um novo registro, a gente vai considerar que está ok para esse vídeo, né? Quando a gente for criar a rotina de consulta, aí a gente vai conseguir visualizar todos os dados já existentes. Tá? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos fazer primeiro a parte do DAO de inserir, que eu vou explicar para vocês o que é, e depois nós vamos fazer a rotina de quando eu clicar no botão, aí sim ele fazer a inserção no nosso banco SQLite. Para isso, a gente já tem aqui o projeto, né? A gente já tem o aplicativo, onde nós paramos lá na parte de criação da conexão. Tá bom? O que nós vamos fazer agora, deixa eu só rodar aqui para mostrar para vocês que está funcionando até esse presente momento. Aqui, ó, está tudo funcionando normalzinho. Obviamente, se eu clico no botão salvar, não acontece nada, porque a gente ainda não programou. Observem que nesse momento, para esse aplicativo aqui com uma tabela, a gente tem aqui a classe de conexão, a classe de modelagem, que é a classe do aluno, a main activity, né, que é para recuperar os valores lá do nosso layout, e aqui o arquivo do nosso layout, que é um arquivo XML. Tá? Para a gente fazer a conexão, existem várias formas da gente fazer a parte de CRUD aí, tá bom? A gente poderia fazer, né, sem a parte da orientação ao objeto, por exemplo, é uma outra técnica, é uma outra forma da gente fazer, mas não é legal. O legal é a gente separar as coisas e ter uma estrutura específica para cada objeto que a gente tem. Trabalhando com o padrão DAO, né, o que significa DAO? Data Access Object, né? Ou seja, um objeto de acesso a dados. O que nós vamos fazer? Nós vamos separar as rotinas. Aqui eu poderia ter direto um método chamado inserir aluno, né? Mas o que eu fiz aqui apenas? Eu apenas tenho os atributos e os gets e sets específicos aqui para a minha classe de aluno. Eu vou criar aqui uma nova classe referente ao aluno, que eu vou chamar essa classe de aluno DAO. O que isso quer dizer? Quando a gente criar aqui a classe aluno DAO, isso quer dizer que a parte de banco de dados do aluno sempre deve ficar dentro aqui dessa minha classe chamada aluno DAO, tá bom? E aqui na classe de aluno, eu apenas vou ter a parte de modelagem para o nosso sistema, tá bom? Então, aqui, eu voltando no aluno, né, a gente tem aqui só os atributos dele, e aqui no aluno DAO nós vamos ter todo o código de banco referente ao aluno. O que é interessante agora? Se a gente tivesse, por exemplo, uma classe chamada professor, eu teria, então, dois arquivos para mexer com o professor. A classe chamada professor, que conteria só a modelagem do professor, né, os atributos e métodos específicos para o professor, e eu teria um professor DAO, que seria o quê? Só o código de banco de dados para o professor. Se eu tivesse uma terceira tabela, por exemplo, disciplinas, né, do curso, aí eu teria a mesma coisa, uma classe só para a parte de modelagem das disciplinas e uma classe chamada disciplina DAO, que é só para mexer com a parte de banco de dados. Dessa forma, nosso código ele fica bem mais organizado. Bom, nós só estamos separando aí as funcionalidades para cada um dos meus objetos. Muito bem, voltando aqui para o aluno DAO, que é o que nos interessa, o que a gente vai fazer para ele? Ó? Eu vou fazer, nas duas primeiras linhas aqui, eu vou declarar aqui um atributo do tipo conexão. Tá? Como a gente quer trabalhar com banco de dados, a gente precisa fazer a conexão. E eu vou chamar esse atributo aqui de conexão. Tá? Eu vou falar que ele vai ter a visibilidade private para ficar visível apenas aqui nessa classe chamada aluno DAO. E além da minha conexão,
eu vou ter aqui um atributo que eu vou chamar de banco, que vai ser do tipo SQLite, né? Database, desculpa, que eu vou chamar aqui de banco. Tá bom? Então, eu vou precisar aqui desses dois atributos. Também vou colocar eles como private aqui. Muito bem. Então, esse primeiro atributo é para a gente fazer a conexão e aqui para a gente mexer com o banco. Agora, eu vou colocar aqui o nosso construtor. Construtor do aluno DAO. E aqui eu vou passar somente um parâmetro, que é o context. Tá? Então, baseado aqui nesse contexto, eu vou chamar aqui de context. A gente vai poder recuperar algumas informações. Tá bom? Então, nesse contexto aqui, o que eu vou falar? Eu vou falar que a minha conexão vai receber new conexão. E aqui eu vou falar que ele vai pegar o atributo context. Tá? Isso aqui é só para ele fazer o quê? Pegar as configurações, né, o nome do meu banco, né, as tabelas que existem lá na minha classe conexão. Tá? Nesse momento só existe a tabelinha chamada aluno. E além aqui de conexão, eu vou criar aqui banco. Vou criar não, né? Esse banco já existe, ele foi declarado aqui em cima. E ele vai receber o que? A minha conexão ponto get. Aí a gente vai usar esse método aqui, ó, writable database. Para que vai servir esse método aqui? Esse método vai servir para que a gente consiga abrir, né, e fazer edições dentro desse banco aqui, tá bom? É para isso que vai servir esse método aqui. Muito bem, já declarei aqui o meu construtor, tá? Observe, né? Como eu falei para vocês, o aluno tal, ele vai ter todas as rotinas referente ao banco, né? Na tabela de aluno. Então, é aqui nessa classe que eu vou fazer o quê? A rotina de inserção, de alteração, de exclusão e também as rotinas, né? Ou a rotina de consulta, que é o nosso select. Para esse nosso exemplo aqui, a gente só vai fazer a rotina de inserção. Então, eu vou criar aqui um public. E aqui, a gente vai trabalhar aqui com um tipo de retorno longo, né? Para ele recuperar o quê? O nosso ID. Eu vou chamar aqui de inserir. Tá? Depois, se for necessário, a gente faz algumas mudanças aqui. E quando a gente vai trabalhar com o aluno, quem insere algo, né? Que é algo que a gente quer inserir? A gente quer inserir aqui um aluno. Tá? Então, por isso que eu estou declarando aqui um atributo do tipo aluno. Se eu não estivesse usando DAO, a gente poderia pensar de uma outra forma aqui nessa parte aqui da inserção, né? Para pegar, passando todos os parâmetros, né? O nome, e-mail, CPF, RG, tá? Mas observe que isso não é uma boa prática, tá bom? Melhor a gente passar aqui o objeto aluno. Porque quando eu passo o objeto aluno, o aluno ele tem o quê? Ele já tem aqui para a gente o ID, o nome e o e-mail. Poderia ter outras coisas também, tá? Nesse exemplo aqui, ele só tem esses atributos que eu especifiquei aqui na classe de aluno, tá? Então, o que é importante é você saber, né, que o meu inserir, ele vai receber por parâmetro aqui um objeto do tipo aluno. E vocês podem reparar que ele está dando um erro aqui, por quê? Porque eu falei que esse meu método ele tem que retornar alguma coisa, tá? Então, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar o meu banco ponto insert, né? Ou seja, do meu banco aqui, observe que banco é do tipo SQLite Database. Tá? Nessa classe que é SQLite Database, a gente tem um método chamado insert. E esse insert aqui, o que ele faz? Para que ele serve? Né? Ele serve para inserir alguma coisa. Tá? Eu vou deixar ele por enquanto assim, vai continuar causando erro, mas porque a gente vai precisar passar 3 parâmetros aqui para que esse método insert funcione. Tá bom? Mas é muito importante que esse retorno aqui, ele, obviamente, vai retornar um inteiro, né, para a gente, né, um inteiro do tipo long aqui para nós, tá? Muito bem, como é que a gente quer trabalhar com a inserção, a gente precisa especificar aqui um novo objeto, né, observem quantos objetos que a gente tem que trabalhar aqui, ó, que vai ser do tipo content values, tá? Ou seja, conteúdo dos meus valores. Eu vou chamar aqui de values, poderia colocar qualquer outro nome aqui, e aqui, como eu estou instanciando um objeto, a gente passa aqui o construtor content values sem nenhum parâmetro. Muito bem, uma vez que eu tenho aqui o values, agora a gente pode acrescentar as informações, né? Acrescentar os dados aqui referente ao aluno. Aqui, o que eu vou fazer aqui? O values
ponto, para a gente acrescentar aqui, a gente vai usar o método put. Tá? Observe que a gente tem várias formas de trabalhar aqui, ó, com diversos tipos de dados também. Então, nesse put aqui, ó, qual que vai ser o primeiro campo que eu vou preencher? Aí eu tenho que saber, tem que ficar muito claro isso, que lá na minha classe conexão, eu tenho aqui uma tabela aluno, essa tabela que eu quero trabalhar. Quais campos que eu tenho aqui? Ó, o campo nome e o campo e-mail. Bom, então nessa primeira chave aqui, ó, é o campo que eu quero inserir alguma coisa. Eu quero inserir aqui no campo nome, vírgula. O que eu quero inserir no campo nome? Aí, ó, eu vou pegar o meu aluno. Quem que é meu aluno? É o meu parâmetro aqui em cima. O que eu quero desse aluno? Eu quero o get nome. Eu quero obter o nome dele. Tá? O que eu estou falando aqui? Que o valor que existir no atributo nome do aluno vai ser guardado dentro do campo nome da tabela. Esse primeiro nome aqui é o campo aqui da minha tabela. Ok? Muito bem. Além disso, eu também quero colocar aqui um valor put. E qual que é o próximo campo da minha tabela? É o campo e-mail. Tá? E-mail, o quê? Esse e-mail aqui é o campo da minha tabela. E-mail aqui. E o que eu quero acrescentar aqui nesse campo e-mail da minha tabela? Também eu quero colocar o aluno.get e aqui vai ser o e-mail. Ok, galera? Então, dessa forma aqui a gente está acrescentando, né, a cada uma das colunas da minha tabela, os valores que a gente precisa, que é o nome e o e-mail. Lembrando que o get, ele recupera o valor que a gente tem lá no campo atributo do aluno, que aqui no caso são os atributos nome e e-mail também, tá bom? Pro ID, a gente precisa colocar alguma coisa aqui, um value put? Não precisamos, porque o campo ID, ele é do tipo auto-incremento, ele vai ser preenchido automaticamente para nós, começando do número 1, tá? Então, o primeiro registro que a gente inserir vai ser o 1, e assim por diante. Aqui, o que a gente vai fazer agora? Né? Já está quase pronto. Para cada campo, então, a gente precisa recuperar aqui ó, cada campo da minha tabela, né? O atributo da minha classe de modelagem, a gente precisa especificar aqui. Colocando todos eles, o que a gente precisa fazer? Ó? Vou mandar retornar aqui quem? Do meu banco, né? O insert. E aqui a gente vai precisar preencher três parâmetros aqui. O primeiro é o parâmetro da tabela. Qual tabela que eu quero inserir? Aí, olha só, eu tenho que especificar qual que é a minha tabela que eu tenho aqui. Opa, na classe de conexão, tem a tabela chamada TB aluno. É esse parâmetro que eu vou passar, vírgula. O segundo parâmetro, observem que ele já mostra aqui para a gente, é se eu tenho algum campo dessa minha tabela aqui que vai ficar com o valor em branco. Né? Nós não temos nenhum, então a gente coloca aqui o null. E o último parâmetro aqui são os valores. Né? Observe que ele já mostra para a gente aqui o content values. E a gente declarou aqui um objeto chamado values. Tá? Agora a gente tem todos os parâmetros aqui preenchidos. Para a rotina de inserir aqui no meu aluno DAO, é só isso que eu preciso, tá? Declarar aqui um content values, tá bom? Recuperar cada um dos meus valores que eu tenho lá em cada um dos meus modelos, né? Na minha classe de modelo, tá? Nesse caso aqui a classe de aluno. E a gente vai usar aqui a rotina de inserção. Chamei aqui o método insert, que eu preciso passar três parâmetros. O nome da tabela, né? O nome da tabela. Se eu tenho algum campo em branco, né? Nulo, vazio, não tenho nenhum, então por isso que eu coloquei aqui o nulo. E o último aqui são os valores, tá? E a conexão é feita, né, através aqui do aluno DAO. Toda vez que eu tiver uma instância de aluno DAO, ela vai ser feita aqui através aqui desse meu construtor, esse código aqui vai ser executado. Muito bem, ainda não encerramos, né? Eu tentei explicar aqui minuciosamente para vocês. Se ficar alguma dúvida, depois vocês me questionem, tá? O que está faltando agora aqui é a gente fazer o seguinte, agora fazer esse botão funcionar. Porque a gente já tem a classe de conexão, nós já temos a modelagem, nós já temos aqui a rotina de inserir no banco com o aluno. O que falta agora é, quando eu clicar no botão aqui salvar, que ele salve de verdade os dados, né? Que ele insira na nossa tabela para nós. Tá?
Para isso, o que eu vou fazer aqui primeiramente? Eu vou declarar aqui um private e eu vou chamar aqui de aluno DAO. Observe que é um atributo aqui, e esse aluno DAO, obviamente, sempre esqueço aqui, tem que ter um tipo, né? Então, aqui, esse meu objeto chamado aluno DAO, ele é do tipo aluno DAO. E aqui dentro do meu construtor, o que eu vou fazer com ele? Eu vou instanciar aqui o aluno DAO, recebe new aluno DAO, tá? E aqui a referência aqui vai ser o diz para esse contexto, tá bom? Então é muito importante a gente não esquecer dessa parte, tá? Eu especifiquei aqui o aluno DAO para a gente poder trabalhar com várias rotinas, né, em outros métodos, senão eu teria que salvar e colocar o código só para esse método aqui salvar, tá? Colocando aqui fora do meu método, né, ele vale para a classe inteira. Aqui eu já instanciei ele, né? Então quando criar aqui essa minha activity, ele já vai chamar aqui esse objeto também para nós, tá bom? E agora que eu tenho isso aqui pronto, basta a gente fazer o código do botão, né? Como é que vai funcionar aqui o código desse botão? Eu vou instanciar aqui aqui sim, né? Eu vou instanciar um objeto que eu vou chamar de aluno, do tipo aluno. Quem que é esse aluno aqui? Esse aluno aqui é a minha classe de modelagem, tá bom? É o que eu tenho aqui. Criei aqui um objeto do tipo aluno. E agora, o que eu vou falar? Eu vou falar que o meu aluno ponto set nome. Quem que é set nome? O método set, né, para a gente atribuir um valor. O meu set nome ele vai receber o quê? Um ET nome. Quem que é ET nome? É o valor que eu vou digitar aqui no meu campo, lá na minha activity, né, lá no meu formulário. O que eu quero recuperar dele? Eu quero recuperar o texto, tá? Observe que esse ET nome, né, é o meu atributo do tipo edit text, tá bom? E a gente precisa converter ele para string aqui também, tá bom? Então, eu tenho aqui o etnome, né? Eu vou recuperar o texto dele, convertendo para string e jogar aqui para o meu nome do aluno, tá? Então, o que eu digitar no campo nome vai ser guardado onde? Vai ser guardado dentro do atributo nome aqui da minha classe aluno. E aqui, ó, aluno.email, ponto set e-mail, na verdade, né? A gente vai fazer a mesma coisa, o ET e-mail, né? Ponto get text ponto to string, tá? Só para a gente recuperar os valores. Então, o que eu digitar é guardado aqui dentro do meu set e-mail, né? E aí a gente consegue recuperar depois através do método get lá, já com tudo conversa direitinho, tá bom? É só a gente saber utilizar direitinho aqui essa parte. Depois que eu passei aqui os valores, né, o que a gente vai precisar fazer apenas? A gente vai precisar chamar o método inserir. Aqui vai ser o que? O aluno DAO ponto, aluno DAO ponto inserir, né? A gente vai ter que passar um objeto do tipo aluno. Lembra que o aluno DAO tem um objeto do tipo aluno? Que é esse carinha aqui que a gente instanciou aqui em cima. Olha só como tudo fica certinho, tá? Então, é só esse código aqui que eu preciso. Tá bom? Só que ao invés de eu fazer desse jeito, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou declarar aqui um atributo chamado pegar ID. E esse pegar ID, o que ele vai receber? Ele vai receber, né, o meu código aqui de retorno desse meu aluno, tá? Para que isso? Só para a gente saber se nesse momento está funcionando corretamente, tá bom? E aí aqui, ó, eu vou criar um string, vou chamar aqui de resultado, tá? Que vai receber um string.format. E aqui nesse format a gente vai mandar retornar aqui uma string, tá bom? ID, dois pontos, tá? Só para a gente pegar o ID. E aqui eu vou pegar o ID. Tá bom? Na verdade, assim, o nosso código mesmo são essas 4 linhas, tá? É que aqui eu quero recuperar o ID só para mostrar para vocês num toast, né, que ele está funcionando. Se tudo estiver certinho, ele tem que mostrar o ID 1, se eu inserir no novo registro, o ID 2 e assim por diante. Toast.makeText, isso aqui a gente já conhece,
né? E aí aqui eu vou mandar exibir o resultado com o toast.length_long, tá? E aqui eu não posso me esquecer do método show, ok? Então, esse aqui, galera, é o código para a gente fazer a inserção, né? O que nós fizemos aqui nesse vídeo, nós criamos aqui a classe aluno DAO, tá? Não posso me esquecer do construtor passando as configurações aqui do meu banco, né? E permitindo aqui, através do método, para a gente poder editar aqui as nossas tabelas, tá? E aqui eu criei apenas a rotina para fazer a inserção, tá? Depois disso, né, eu acrescentei aqui o código para a gente poder recuperar os valores do aluno e jogar dentro aqui do método inserir para nós. Vamos ver se tudo isso está certinho. Se estiver tudo certinho, ele vai aparecer aqui para a gente o 1, né? ID 1, ID 2 e assim por diante. Muito bem. Vamos preencher aqui o primeiro nome aqui, ó, Alan. Vou colocar aqui alan.vidal@gmail.com, meu e-mail. Vou clicar em salvar e observem que funcionou tudo de primeiro. Apareceu aqui o ID 1, né? A gente só precisa colocar um código para ele limpar aqui depois que salva. Isso não é o foco desse momento. Vou criar aqui um outro registro. Agora, olha só que interessante. Já existe o ID 1. Se eu preencher o próximo, agora ele estiver certinho, tem que aparecer aqui o ID 2. E não é que apareceu. Ok? Então é isso, galera. Até esse momento, né, tem que ficar assim o projeto de vocês, tá? A gente só vai visualizar os dados no próximo vídeo, tá bom? Que aí é a próxima aula nossa aí, tá? Cumprimos aqui o objetivo, o terceiro objetivo aqui, né? A terceira etapa, que era a gente fazer a inserção, e dessa forma a gente cumpriu aqui todas as etapas aqui para mexer com SQLite, tá? Então, resumindo tudo que nós fizemos, criamos um aplicativo, criamos uma tela para esse aplicativo, criamos o banco, criamos uma tabela e fizemos a nossa tela conversar com o banco de dados. Tá? Nesse momento, todos os dados que eu preencher agora, de agora em diante, serão salvos dentro aqui da minha tabelinha chamada TB Aluno. Ok, galera? Espero que a gente conversa. Até a próxima.